tudo bem? No vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre os aspectos positivos da ansiedade, sobre diversos momentos da sua vida em que provavelmente a tua ansiedade já te ajudou e talvez você nem soubesse. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quando essa ansiedade ela dispara em momentos em que ela não deveria disparar. Ou seja, quando que essa ansiedade que é benéfica, funcional, acaba se tornando um pouco prejudicial. O que acontece? Que linha tênue é essa que faz com que a nossa ansiedade ela nos prejudique em alguns momentos? E aí, pra gente falar sobre isso, a gente precisa entender o mecanismo da ansiedade, como que essa ansiedade funciona no nosso cérebro e no nosso corpo. A gente já falou no vídeo passado sobre a ansiedade como um mecanismo ali mais sofisticado, que nos ajuda no nosso desempenho, mas se a gente for falar nela a um nível mais primitivo, digamos assim, basicamente a ansiedade ela é a responsável pela nossa resposta de medo. Mais do que isso, ela é responsável por fazer com que o nosso corpo se prepare para agir diante dessa possível ameaça, desse possível perigo identificado. Ela vai fazer com que a gente consiga reagir adequadamente em situações que podem ser potencialmente perigosas. E aí o que acontece? Quando a gente identifica no ambiente ou numa determinada situação uma possível ameaça, nosso cérebro vai enviar ali um sinal de alerta para a amígdala cerebral que vai ser involuntariamente, automaticamente ativado. O que isso quer dizer? Você não precisa fazer nada para que esse mecanismo seja disparado. Ele é automático, ele é involuntário. E aí, essa hiperativação vai fazer com que a gente comece a ter uma liberação de hormônios como, por exemplo, o cortisol, a famosa adrenalina. Então, esses hormônios é que vão preparar o nosso corpo para o que a gente conhece como uma resposta de luta ou fuga, que nada mais é do que realmente, como o próprio nome sugere, preparar a gente para reagir diante daquela possível ameaça, daquele perigo. Então, o que essa resposta de luta ou fuga vai fazer, como o próprio nome sugere, é fazer com que a gente avalie se a gente deve lutar ou fugir daquela ameaça, preparar a gente para conseguir tomar uma dessas duas iniciativas e funcionar bem diante delas. Então, imagina que você, em situações assim pré-históricas, digamos, ao longo da nossa evolução, imagina lá aquele homem das cavernas que lidava com uma série de animais de grande porte, com uma série de perigos de ameaças o tempo todo. Imagina que em muitos momentos, ao se deparar com essa ameaça e essa resposta de luta ou fuga ser ativada, e era isso que ia permitir a sobrevivência desse indivíduo e fazer com que ele conseguisse avaliar se naquela situação ele poderia lutar com aquela ameaça, com aquele animal ou o que quer que fosse, ou se era melhor ele fugir e se livrar daquela possível ameaça. Então, trazendo para termos atuais, a ansiedade, esse mecanismo de resposta do medo, também funciona de forma bastante útil à nossa sobrevivência até os dias de hoje. Então, imagina quando você está, por exemplo, numa situação de amigos, e aí alguém vai ali fazer uma brincadeira com você e fingir que vai te jogar de um lugar alto, por exemplo. Você toma aquele sustão, automaticamente, involuntariamente, você tem aquele boom de adrenalina no corpo, o coração acelera, você não teve tempo nem de pensar, nem de raciocinar se era um perigo real ou não, mas o teu corpo foi automaticamente preparado para lidar com aquilo. Ou ainda, numa situação mais tranquila, quando você tá ali jogadinho no teu sofá, assistindo um filme, e de repente você sente alguma coisa passando pelo teu pé, encostando no teu pé, e aí você já toma aquele susto e se movimenta, porque você acha que pode ser um bicho, porque você acha que pode ser qualquer coisa. Você nem teve tempo de avaliar, você só respondeu, o teu corpo reagiu automaticamente. Ou ainda, quando você tá ali em situações um pouco mais brandas em que essa ansiedade se demonstra, como por exemplo, passar numa rua escura à noite, um lugar que você sabe que pode ser meio perigoso, então você percebe que você fica tenso, você tá ali o tempo todo avaliando aquela situação, o teu cérebro ele tá fazendo uma verdadeira varredura para a qualquer momento identificar se uma ameaça surgir e você conseguir lidar e reagir com ela. Então, basicamente, esse é o mecanismo da ansiedade. E aí, isso eu não preciso nem dizer, é extremamente útil
para nossa vida, para nossa sobrevivência, para o nosso funcionamento em diversos momentos. Esse é um mecanismo que foi desenvolvido ao longo de milhares de anos e que fazem uma diferença substancial para permitir a nossa sobrevivência, para permitir o nosso desempenho e etc. Até aí tá tudo certo, tudo funcionando conforme deve funcionar. O ponto é que pane é essa que dá no sistema, que em alguns momentos essa ansiedade, esse mecanismo, ele é disparado sem que exista uma ameaça real. E em alguns momentos, basicamente, o nosso cérebro, ele pode se enganar. Ele identifica uma situação como uma ameaça, como um perigo, sem que ela seja. E aí a gente experimenta toda essa reação da ansiedade sem que seja necessário naquele momento. A gente ainda não tem uma resposta pronta, conclusiva para o porquê isso acontece. A gente tem algumas hipóteses, né? A gente acredita que ao longo do nosso desenvolvimento a gente foi criando ali aprendizados sobre diversas situações e às vezes o nosso cérebro muito lá na frente, você tá numa situação onde ele associa, cria uma conexão com aprendizados lá de trás que você teve ao longo do teu desenvolvimento e essa conexão faz com que ele ache que aquelas situações se relacionam de alguma forma e aí pode disparar a tua ansiedade. Mas a gente não tem, assim, realmente uma resposta conclusiva em relação a esses gatilhos da ansiedade. Em alguns pacientes em que a gente conhece a história de vida, a gente identifica algumas possíveis crenças que esse paciente tem, que foram construídas ao longo do seu desenvolvimento, e tudo isso pode dar alguns indícios pra gente conseguir identificar quais são os gatilhos da ansiedade dele. Mas esses gatilhos, eles vão ser muito únicos, muito específicos para cada indivíduo, podem variar muito e nem sempre a gente vai conseguir identificar que gatilhos são esses. Não existe ainda um padrão aí que possa ser seguido para que a gente sempre consiga identificar esses gatilhos. Esses gatilhos, eles também vão se diferenciar muito de acordo com alguns transtornos de ansiedade. Se a gente for parar para pensar que existem vários transtornos de ansiedade e esses transtornos, eles têm características muito específicas, situações específicas que disparam a ansiedade, isso também dá alguns indícios pra gente. Então, por isso, nos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre alguns dos principais transtornos de ansiedade e das características de cada um deles.